Pessoal, bom dia, bom dia. Pessoal, é o seguinte, aqui eu tenho um plano cartesiano, né? Conhecido também como gráfico, onde eu tenho o eixo aqui, ó, horizontal, né? Denominado eixo X, né? Que são os eixos coordenadas, né? E da coordenada do plano. E o eixo vertical, que é o eixo Y, ok? Aqui, ó, eu tenho o zero que fica bem aqui, galera. Onde que o zero tá escrito aqui, ó, mas onde que é o 0.0? O ponto zero, galera, é bem aqui, ó. Certo? Então, o ponto zero fica bem aqui assim, ó. O zero, galera, ele serve pro eixo X e pro eixo Y, ele fica aqui. Certo? Então, para cá, se for olhar o eixo X, eu tenho os valores positivos, ó, 1, 2, 3, 4, e se eu precisar de mais valores, eu vou colocar. Pro lado esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, certo? É importante, galera, fazer na régua a mesma distância, porque se você for representar uma função do primeiro grau, ou uma função do segundo, ou uma função exponencial, vai ficar bem interessante, vai ficar bem legal a característica da função no gráfico. Se for uma função do primeiro, vai ser uma reta. Se for função quadrática, vai ser uma parábola. Se for exponencial, uma curva, né? Então, galera, é importantíssimo fazer com a régua, né? Alguns colegas aí já viram que é essencial fazer com a régua, né? Viram que dá uma reta certinho, por exemplo, no caso, a função do primeiro grau, né? Se a pessoa não fizer na reta, provavelmente essa reta vai ficar torta, né? Então não daria uma reta. Então por isso que é importante fazer com a régua, certo? Aqui eu posso usar 1 centímetro. Se eu usar 1 centímetro para cá, eu vou usar 1 centímetro para cá. Eu posso fazer esses espaços aqui de 2 e 2 centímetros e escrever 1, 2, 3. Aí fica a critério de vocês, certo? Aqui o eixo horizontal, né? Direita positivo para X, esquerda negativo para Y, para X também, desculpa. No eixo Y, para cima é positivo para Y, para baixo é negativo para Y, certo? Galera, para que serve isso? Plano, galera, para mim colocar, galera, a coordenada, né? Como a gente fez lá na atividade número 1. Então, exemplo aqui, galera. Um exemplo aqui da 1. Vou dar um exemplo. Calma lá. Até comecei na aula passada. Exemplo da 1, né? Na 1, galera, eu fiz um exemplo, né? Que eu até falei para vocês, ó. Que foi esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. 2x mais 3, né? Essa função. E eu falei, galera, que era para representar no gráfico. E daí eu fiz o exemplo, ó. Eu fiz exemplo, né? E desse gráfico aqui, né? Resolvi com vocês. E falei, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver esse 7x menos 4. Lembra? Então, esse exemplo aqui, 7x menos 4, eu fiz aqui, ó. E aí eu coloquei valores para x aleatório, né? Eu coloquei o mesmo valor que foi colocado no exemplo 1. Né? Eu fiz no exemplo 2. E aí eu substituí diretamente nessa função e encontrei pares ordenado, né? E aí, galera, o primeiro elemento de um par é para x, né? Então, ó, menos 2. Então você vai olhar aqui no eixo x, ó. Pro lado esquerdo, menos 2 está aqui, ó. Lado esquerdo. Para me saber se vai subir ou descer, eu tenho que olhar o y, ó, menos 18, então ele vai descer. Por que ele vai descer? Porque o 18 para y está aqui embaixo. Então, ó, 2 e até chegar no menos 18. E aqui, galera, eu tenho um ponto, ó. Então, qual que é o par desse ponto aqui? É menos 2 e menos 18. Nesse ponto aqui, ó. Qual que é a coordenada, né, desse ponto? São esses dois elementos, certo? Esse exemplo, galera, serve para essa atividade 2 também, ó.
serve para atividade 2. Porém, aqui, galera, já está colocadas as coordenadas, certo? Então é mais fácil ainda. O que a gente vai fazer aqui? Vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui vou começar no ponto, começa no I, né? IJKLM. IJ. Vou começar no ponto I, por exemplo, aqui, ponto I. O que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar aqui, ó, I, por exemplo. E aí, galera, eu vou aqui no I e analiso. Qual que é o valor para X no I, ó? Qual que é o valor para X? Você vai colocar esse valor. Então, para X é -1. Qual que é o valor para Y? Esse valor. 4 positivo. Se tá para cima é 4 positivo. Ó. Certo, galera? Aí vocês vão no J. Depois do IJ, certo? Vai ver qual que é o valor para X, qual que é o valor para Y. Se colocar aqui, galera. Depois vocês terão uma sequência. Depois J, H, K, L, né? Vai ter uma sequência aqui, certo? Depois que você tiver essa sequência aqui, você vai ver qual letra que satisfaz essa sequência aqui. Tá ok? É isso aí. E a número 3, galera, tá assim, ó. Para obter uma função polinomial do primeiro grau, precisamos de, no mínimo, quantos pontos? Cada ponto, galera, eu tenho um par ordenado. Lembra que eu acabei de explicar aqui, que nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu tenho um par, né? Porque, ó, um elemento, 2 elementos, ó, -2 e -18. Ok? Tá perguntando quantos pontos, no mínimo, eu preciso para traçar uma reta. Para mim fazer uma reta, eu preciso de quantos pontos? Para me ligar ele e ter uma reta. Eu preciso de, no mínimo, quantos pontos? Só falar, eu preciso de 0 ponto, ou preciso de 1, ou preciso de 2, ou de 3, ou de 4. Só isso, tá, galera?